Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos continuando na presença do Senhor, abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4, carta de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler com você do versículo 1 ao 10, do primeiro ao 10º versículo. Vamos ler a palavra do Senhor. Após a leitura, você curve sua cabeça. Eu quero orar com você, pedir que o Senhor nos instrua mais uma vez aqui, nos conduza pelo seu Espírito. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Feche os seus olhos. Quero orar mais uma vez com você. Pai amado, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor nos instrua, que o Teu Espírito nos conduza aqui. Como o salmista diz, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor meu, rocha minha. Assim nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus. Edifica-nos, pois somos o Teu povo. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma realidade que um texto como esse de Tiago nos chama, ou precisa nos chamar a atenção, porque a realidade em que nós vivemos, todos nós sabemos bem que não é uma realidade perfeita, não é uma realidade de paz completa, seja em nosso próprio coração, no nosso ser, o nosso interior, seja dentro de nossa casa, nos ambientes externos mais próximos a nós. Nós sabemos que a realidade que vivemos não é uma realidade de perfeita harmonia, seja em ambientes maiores, como a própria igreja, e assim por diante. No mundo em que nós estamos, à medida em que nós avançamos nesse grande ciclo de relacionamento que nós temos,
nós temos muita convicção e sabemos que a realidade do mundo em que vivemos não é uma realidade de harmonia completa, de paz, de total estabelecimento daquilo que é justo, verdadeiro, perfeito, amável, tudo aquilo que agrada a Deus. Não é a realidade que nós vivenciamos de forma completa, a não ser pela fé que temos. A não ser pela fé que temos naquilo que o Senhor Jesus já realizou, a não ser pela fé que temos naquilo que o Senhor Jesus já fez na nossa relação de Deus conosco, ou na nossa relação uns com os outros, sabemos que a paz que existe é aquilo que é maior do que tudo aquilo que a gente compreende, e ainda que a gente viva uma realidade de muitas guerras e de muitos conflitos, de muitos arranhões, então é preciso que a gente olhe para um texto como esse e tentemos enxergar aqui o centro. Qual é, de fato, a questão que o apóstolo nos traz aqui, e eu quero fazer você compreender algumas coisas aqui inicialmente, antes de entrarmos no texto propriamente dito. Eu considero essa carta de Tiago talvez a carta mais pactual de todo o Novo Testamento, no sentido que a maneira como ele lida com a bênção da aliança, a bênção da lei de Deus e da obediência à lei de Deus, e com o resultado da desobediência, ou seja, com a maldição que vem pela quebra da lei de Deus, com as consequências que vêm pela quebra da aliança com o Senhor. Nenhuma outra carta faz isso de forma tão sucinta, com uma habilidade tão extraordinária como o apóstolo Tiago faz aqui. Em 5 capítulos nós temos pelo menos 51 imperativos, 51 mandamentos, e todos eles com a sua respectiva bênção ou com a sua respectiva promessa. Observe que é um volume que nenhuma outra carta tem. Por mais que tenhamos cartas maiores, por mais que tenhamos a carta aos Hebreus, que é uma carta que lida e esclarece essa relação da antiga com a nova aliança de forma também magistral, Tiago, ele consegue resumir, ao mesmo tempo que cada afirmação que ele faz, cada frase construída, abrange e abarca uma imensidão de áreas da vida cristã, daquelas pessoas que se entregaram, se converteram ao Senhor Jesus e confiam na lei do Senhor como sendo de fato a palavra de Deus e aquilo que nos instrui. Mas observe que essa carta de Tiago, ela provavelmente é a primeira de todo o Novo Testamento. Quando nós olhamos a história e percebemos a liderança e o papel que o apóstolo Tiago desempenhou, quando lemos Atos, do capítulo 13 até o capítulo 15, nós percebemos, inclusive combinando com o concílio de Jerusalém, quando as questões com os gentios estavam ali para ser resolvidas, se eles precisariam se circuncidar ou não, para serem parte da mesma aliança que o Senhor fez com o seu povo. A palavra final que é dada ali no concílio, em que todos os apóstolos, todos os pastores, presbíteros, o apóstolo Paulo e Barnabé voltam então para Jerusalém para resolver essas questões e pontuar quanto a essas questões, é o apóstolo Tiago que dá exatamente a última palavra. Embora o apóstolo Pedro tenha falado na maior parte do concílio, é o apóstolo Tiago que dá então a palavra final, que faz ali o arremate, a organização e o pensamento conciso de toda a discussão que existiu naquele concílio. Muito do que ele faz exatamente na sua carta, de uma forma muito concisa e sistemática, abrangendo uma área gigantesca da doutrina cristã do próprio Evangelho. Como essa carta faz
menção de período de fome, pessoas que passam necessidade, como faz menção de uma relação em que eles muitas vezes poderiam cair na acepção de pessoas, manifestando um desejo de agradar mais aquelas pessoas que tinham uma melhor condição financeira, em detrimento de outras que estavam passando por necessidade. Muitos dos historiadores atribuem esse período da carta exatamente a um período em que estaria ali entre 42 e 48 depois de Cristo, depois da morte do Senhor. Então, isso faz com que a gente perceba que a carta tem um propósito que muitas vezes na história foi turbado, foi complicado para alguns pensamentos, inclusive liberais, no sentido de que a maneira como Tiago se refere à obediência à lei, à obediência à palavra de Deus, à fidelidade ao pacto, à aliança, pela lei do Senhor, poderia ser então um indício de que o apóstolo discordasse do apóstolo Paulo no sentido da graça de Deus, da salvação pela fé somente, como se a salvação, a justificação, pudesse ser também pelas próprias obras que nós realizamos, o que seria contrário à própria palavra do apóstolo Tiago no Concílio de Jerusalém, e o contrário do próprio sentido do texto, quando ele cita a questão da fé sem obras, ser uma fé morta. Observe o versículo 18 do capítulo 2, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Observe que o questionamento que ele procura responder não é esse questionamento que seria anacrônico, é um questionamento muito para além da história e do momento em que o apóstolo Tiago está vivendo, porque ele vive nesse momento em que a antiga aliança está fazendo a transição para a nova aliança em Cristo Jesus, a igreja está se estabelecendo e dando continuidade aos aspectos da antiga aliança que teriam continuidade e rompendo com aspectos que eram apenas aspectos da aliança que apontavam para Cristo, e sendo Cristo a própria substância, o espírito da própria lei, tudo aquilo que a lei pretendia nos conduzir ou conduzir o povo de Deus, a igreja agora estaria iniciando num processo de ebulição grandioso demais. Então o apóstolo Tiago não tem a preocupação aqui de responder a como eles deveriam ser salvos, porque quando acompanhamos o processo que o texto de Atos nos mostra, as pessoas não estavam com essa dúvida mais, porque essa dúvida foi respondida pelo apóstolo Pedro, quando eles perguntam o que nós devemos fazer então para ser salvos. E o apóstolo Pedro responde que eles precisavam arrepender-se e crer somente. Então, o que o relato de Tiago nos traz, melhor dizendo, o relato de Atos nos traz, o relato de Lucas, é um relato de que o evangelho e a palavra de Deus crescia de forma extraordinária. Miríades de pessoas estavam crendo no Senhor Jesus Cristo pela pregação do evangelho. A questão que o apóstolo Tiago, então, traz à igreja que estava crescendo de maneira exponencial, assustadora, pregava-se, 3.000 pessoas se convertiam, 3.000 homens se convertiam, sem contar mulheres e crianças, pregava-se novamente, 5.000 pessoas se convertiam, perseguiam a igreja, os crentes, imagine esse volume de crentes agora em Jerusalém, indo por todo o mundo e anunciando o evangelho sendo anunciado, e pessoas e mais pessoas crendo, arrependendo-se dos seus pecados e seguindo ao Senhor Jesus Cristo.
A pergunta que o apóstolo Tiago então tem, ou procura nos responder de forma muito profunda e sucinta, é como é que nós devemos saber, ou como nós podemos saber, se a fé que temos é uma fé autêntica. Não é como ser salvo, não é o que eu faço para ser salvo. Isso estava sendo respondido e o povo estava confiando e colocando sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Milhares de judeus estavam se convertendo, conhecendo toda a lei de Deus, colocando agora a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Tiago então se dirige a esses judeus convertidos e aqueles gentios convertidos que agora estavam na dispersão. Observe o versículo 1 do capítulo 1, ele se identifica, Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Observe, é ao povo de Deus, o povo de Deus que está disperso, o povo de Deus que está sofrendo a perseguição, é a esse povo que Tiago está se referindo ou se dirigindo. Como nós podemos saber se nossa fé é autêntica? Então observe, volte seus olhos para o capítulo 1, versículo 5. Não se esqueça, ele se dirige predominantemente a um povo judeu, convertido. Então ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a tudo dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6, então ele diz, observe, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Veja, o aspecto aqui é a fé. O aspecto que ele está trazendo agora para essa sabedoria de vida, em como nós devemos viver diante do Senhor, é: busque a Deus e creia. Não duvide, porque o que vai determinar essa relação é a fé que o Senhor nos deu, para que então por essa fé nós possamos viver. Por isso há uma ressonância daquilo que o apóstolo Paulo então mais à frente dirá: o justo viverá pela fé, não citando em alusão a Tiago, mas citando também o Antigo Testamento. Como é que eu posso saber se a minha fé é autêntica? Veja, a questão da integridade aqui é tudo o que o apóstolo Tiago desenvolverá em sua carta. Mais à frente no capítulo 1, para que você perceba, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai ou seduz. Versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja, não nos enganemos. Há uma vida que nós vivemos cheia de obstáculos, cheia de tentação, e essa vida cheia de tentação não é promovida por coisas que são externas, mas pelas coisas que estão em nós. Somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo
Senhor da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, e então ele discorre toda uma relação de aparência, que nós muitas vezes resolvemos ou podemos viver, como se a bajulação, como se a maneira de tratar alguém com deferência, pudesse ser aquilo que traga alguma realidade substancial para a nossa vida. Mas então ele diz, não se enganem. Versículo 8. Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado sendo arguído pela lei, como transgressores dessa mesma lei. E então ele nos mostra que aquele que peca em um aspecto da lei, peca em toda a outra. Então ele cita os mandamentos, não adulterarás, não matarás. E versículo 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O apóstolo Tiago se refere aos mandamentos do Senhor como aquilo que é a lei que nos traz a real liberdade para a vida, e não como a lei que nos aprisiona, mas a lei da liberdade. Volte então seus olhos ao capítulo 4, para que a gente siga, e eu quero pensar com você sobre essa qualidade das nossas relações, e como o apóstolo Tiago, desenvolvendo todo esse raciocínio de uma fé autêntica, de uma integridade, como no capítulo 1 ele diz que nós somos chamados à perfeição e precisamos resistir às provações para que sejamos perfeitos. Como que a nossa vida e as nossas relações podem então evidenciar a qualidade da nossa fé ou a integridade da nossa vida e da nossa relação com Deus e com o próximo? Observe como o apóstolo Tiago detalha aqui esse resumo da lei que o Senhor Jesus Cristo faz em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, versículo 1, ele inicia dizendo, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Observe que isso aqui é o pressuposto de onde ele parte. Ele não está aqui fazendo a pergunta se existe guerras e contendas, mas há uma realidade aqui, e imagine, querido, essa multidão de crentes se avolumando cada vez mais, homens e mulheres e famílias inteiras se convertendo ao Senhor, igrejas nascendo como pipoca pulando, como milho pulando na panela, igrejas por todos os lados, líderes sendo instituídos na igreja, líderes jovens como Timóteo, tendo que conduzir famílias inteiras que acabaram de se converter ao Senhor, que queriam viver pela fé, que queriam viver segundo a palavra de Deus e segundo Jesus Cristo. Então ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres, senão do desejo exacerbado, que guerreia, que luta dentro de vocês mesmos. Então ele diz, militam na vossa carne. Então observe os ciclos. Há um ciclo maior que é no meio de vós, existe conflito por todos os lados. Mas então ele diz, o epicentro dessa crise, o lugar de onde parte todo o tremor, é exatamente a vossa própria natureza. O nosso maior problema somos sempre nós mesmos. Nunca o outro, nunca o mundo, nunca as coisas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A fonte dos nossos ruídos,
a fonte dos nossos conflitos pecaminosos é exatamente a natureza, não apenas a natureza que nós mesmos possuímos, mas muitas vezes a natureza da fé que nós temos. A fé que nós temos é muitas vezes aquilo que origina os nossos próprios conflitos. Porque quando a nossa fé não está em Cristo Jesus, no sentido de que Ele nos deu a sua graça, para então nos dar a sua vida, para que pela sua própria vida pudéssemos viver pela lei da perfeita liberdade, pela obediência à sua lei. Quando não percebemos que essa é a realidade da doutrina do Evangelho que nos foi passada, muitas vezes essa graça que nós recebemos em Cristo Jesus não é a graça que o Evangelho nos diz que o Senhor Jesus nos deu. E por isso, muitas vezes no volume de pseudo-convertidos que temos em nossas igrejas, começamos a ter diversos conflitos que achamos que é por causa da natureza humana, mas os conflitos procedem por causa da natureza da fé que cada um de nós temos. Quando a nossa fé não é posta no mesmo alvo, no mesmo objeto, na mesma verdade, na mesma doutrina, de uma graça que nos assiste e nos capacita a vivermos pela lei de Deus, então as outras coisas passam a virar conflitos entre nós, porque muitas vezes quando somos chamados a uma obediência mais restrita à palavra de Deus, a um andar em fidelidade àquilo que tão somente a palavra de Deus nos instruiu, e não andarmos naquilo em que é um campo escuro, uma sombra, e que muitas vezes dizemos, mas a palavra de Deus não trata sobre isso, então, se ela não trata, é permitido. Essa postura arrogante, essa postura que autodetermina a vida que deve se viver com Deus, muitas vezes por não encontrar um argumento que convença a sua própria razão, é exatamente a natureza carnal que cada um de nós temos. E por isso, tantas vezes, nós não conseguimos detectar ou sobreviver a tantos conflitos que nós encontramos às vezes no nosso próprio lar, na nossa própria igreja ou em qualquer dos outros ciclos em que nós mantemos as nossas relações. E observe como então o apóstolo Tiago aprofunda, citando mais uma vez a quebra dos mandamentos. Versículo 2 ele diz: cobiçais, quebrou o mandamento. Mas ele diz: vocês quebram o mandamento e ainda assim não tem nada. Vocês cobiçam tanto, mas vocês nada tendes. O que o apóstolo Tiago está dizendo é, do que adianta viver quebrando a lei de Deus, se isso não vai te resultar em absolutamente nada? Ao contrário, as consequências da quebra da lei do Senhor, elas vêm, e ele chegará nisso, mas então ele fala mais uma: vocês matam, vocês invejam. E lembre-se, o Senhor Jesus amplia o entendimento da lei, mostrando que não é simplesmente quando eu vou lá e tomo que eu roubei, mas o só cobiçar, o só invejar já é pecado. Não é só quando eu tenho relações com outra pessoa que eu adulterarei, mas o só desejar já é pecado. Então quando ele diz, vocês matam e invejam, talvez não tenha sido essa a questão de irmãos nas igrejas estarem literalmente matando um ao outro, mas aquilo ele está tratando do coração. Porque observe, as guerras e conflitos, o foco do apóstolo é: milita dentro de vós. Os conflitos que temos, eles procedem exatamente da nossa concupiscência, os prazeres que militam na nossa carne.
nada podeis obter, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, nada tendes. E então o apóstolo nos diz: vocês não têm porque vocês não oram, vocês nem pedem. Você sabe que a atitude da oração é o só ato de se curvar para orar, já é uma atitude de humilhação, porque é um reconhecimento de que você precisa de Deus para poder caminhar e chegar a determinado lugar. E todas as vezes que simplesmente não pedimos, isso revela exatamente o orgulho, a arrogância, a soberba, a jactância da nossa própria alma. Vocês não têm porque não pedem. Então, o que ele está nos dizendo é que nós tentamos alcançar o que nós queremos com a nossa própria força. Tentamos alcançar o que queremos na nossa vida com o nosso próprio mérito. Porque, afinal de contas, nós, sem a lei de Deus, é que condicionamos ou determinamos aquilo que nós, de fato, precisamos em nossa vida. Mas quando a lei de Deus começa a ser aquela que nos guia de fato, começa a ser de fato a luz para os nossos caminhos, então aquilo que desejamos para a nossa vida, movido pela lei de Deus e orientado pela lei de Deus, certamente nos conduzirá à oração, certamente nos conduzirá a nos curvarmos diante do Senhor. Mas esse tipo de fé é uma fé cheia de mérito, é a fé religiosa. Nós vamos quebrando os mandamentos e a fé simplesmente que temos em uma meritocracia, uma fé que temos em uma relação muitas vezes de barganha com Deus, jamais nos levará à oração. Não vamos apresentar diante de Deus as nossas petições. Por isso, querido irmão e irmã, desconfie da integridade da fé que você tem vivido. Desconfie da qualidade dessa relação com Deus que você tem. Se de fato se baseia na mensagem real do Evangelho. Principalmente quando a oração é um obstáculo cada vez maior em nossa vida. A oração será sempre um ramo, um galho que vai sempre brotar da fé genuína em Cristo Jesus. Ela vai manifestar sempre a fé que temos. No versículo 3, então, o apóstolo diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então observe, agora a perspectiva muda. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Mas então, quando pedem, imagine aquela crise assim: não, eu preciso orar, não, eu preciso da oração, eu preciso buscar a Deus. Sem a oração eu não tenho nada, pouca oração eu tenho pouco poder. Se eu não tiver oração eu não terei como tomar decisões sábias na minha vida. Então, buscando ter decisões sábias, eu começo a orar. E então o apóstolo diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Como pedem mal? Para esbanjares em vossos próprios prazeres. Prazeres esses, versículo 1, que são os prazeres que militam na nossa própria natureza. Então, não ora, mas quando ora, é a oração carnal. E tudo isso, observe, como fruto de uma fé religiosa somente, ainda baseada em uma relação com Deus, que não é por meio da graça e da fé em Cristo Jesus somente, mas é com base naquilo que eu ofereço a Deus, como se nós pudéssemos oferecer algo a Ele. E então, também conquistar algo da parte de Deus, pelo desempenho que nós temos nessa relação. Mas não perca de vista
que há aqui uma abordagem agora, depois de tratar sobre tentação, sobre provação, depois de tratar sobre relação com ricos, com pobres, depois de tratar sobre a própria língua, o uso da língua, agora, diretamente nas relações interpessoais, o aspecto da oração se manifesta como algo fundamental. E muitas vezes, querido, ainda que crendo no Senhor Jesus Cristo de forma piedosa, autêntica, nós não tentamos resolver os nossos próprios conflitos com base também na nossa fé, mas com base na nossa carne. Porque nós começamos a acreditar na nossa própria capacidade de resolver, na nossa experiência, na nossa maturidade, quando nós começamos a observar que já passamos por muitos conflitos, já vivemos muitas questões, nós começamos a acreditar que vamos adquirindo uma habilidade, e aí a nossa fé começa a ser na habilidade que adquirimos, e não na oração e na capacidade que o Senhor dá, para que então Ele, pela sua graça, nos conduza, resolvendo os conflitos que temos entre nós. Passa a ser uma oração carnal, não uma oração no Espírito, como o apóstolo João nos diz, uma oração que é procedente de uma fé que é humana e não bíblica, uma oração que é muitas vezes partidária, e sim uma oração hedonista, porque é a própria palavra que o apóstolo Tiago usa, uma oração que visa a saciar os desejos que nós mesmos desenvolvemos, desejos esses muitas vezes cobiçosos, muitas vezes invejosos, que não procedem da lei e da palavra do Senhor. Orações que não são realizadas como um caminho de autoexame, orações que se referem a Deus como alguém simplesmente que está ali para me atender, e não como aquele que sonda, que prescruta, que vasculha o íntimo do meu ser, o mais profundo do meu ser. A oração passa a ser uma fórmula idólatra de aquisição para alguma coisa. Então, o centro do texto, e agora a gente caminha para o fim. Versículo 4. Ele usa uma palavra aqui, querido, que talvez na sua tradução também esteja traduzida como infiéis. A palavra grega é feminina, para adúlteras. Adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele estava aqui me zunindo no ouvido, eu disse, não dá, estava me desconcentrando. Voltando então, a palavra grega é adúlteras, a palavra que é traduzida como infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, a referência aqui é para a relação da esposa com o seu marido. Essa relação da esposa com o seu marido é a relação que por toda a Escritura o Senhor se refere ao seu povo na relação que tem com Ele mesmo. Jeremias capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: vai, o Senhor falando ao profeta, e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva, nos tempos da tua juventude, como recém-casados. Estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto como por terras áridas, ainda não semeadas. É assim que a palavra de Deus se referiu, é assim que o Senhor se referiu ao seu povo. Ezequiel, mais à frente então, diz: és como a mulher adúltera, e a mesma palavra traduzida do hebraico para o grego, então é
aqui Tiago usa, infiéis, adúltera, em que em lugar de amar o marido, prefere apaixonar-se por estranhos. Então, Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui é preciso que você observe o seguinte, a amizade do mundo que ele atribui aqui é exatamente todo esse quadro acima, dos versículos 1, 2 e 3. O que o apóstolo está nos dizendo é que esses conflitos, essa cobiça, essa inveja, esse assassinato constante, essa crise constante, é exatamente a amizade do mundo que se estabelece em nossos corações. Aquilo que o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se vocês amam ao mundo, o amor do Pai não estará em vocês. Vocês não compreendem que esse tipo de relação, esse tipo de desejo, esse tipo de cobiça militando dentro da vida de vocês, do coração de vocês, vai fazer com que vocês se tornem amigos do mundo, quando vocês se curvam a tudo isso, cedem a tudo isso, infiéis. Isso aqui é a relação que nós temos com Deus sendo quebrada, a aliança que temos com Deus sendo quebrada por aquilo que nós vamos colocando no nosso coração. E então, essa linguagem litúrgica, cultica, que se refere exatamente ao adultério da igreja. E o que é esse adultério que a palavra de Deus se refere em todo o Antigo Testamento? A idolatria. O apóstolo Tiago está nos dizendo, esses conflitos que nós desenvolvemos constantemente, esses conflitos que nós tentamos resolver no nosso próprio braço, na capacidade que temos, e não pela fé, no caminho da graça de Deus, no caminho da obediência à palavra de Deus, quando numa geração em que eu e você vivemos, que quando os conflitos começam a nascer dentro de nós, entre nós, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na vida como um todo, na nossa geração, que quando conflitos acontecem, os mais internos que sejam, nós sempre tentamos resolver por outros caminhos, que não pela lei de Deus, que não pela palavra de Deus, negando como o Senhor mesmo é que precisa abrir os nossos olhos, destapar os nossos olhos, como o Salmo 119 diz, para que a gente possa contemplar essa maravilha da lei de Deus. Como muitas vezes em nossa geração, que nós não conseguimos compreender pela fé, pelo movimento do Espírito de Deus em nós, como que a lei de Deus é perfeita e como ela restaura a alma. No Salmo 19 agora, não 119. Não confunda. Mas é impressionante como a pergunta de Tiago é pertinente a esses irmãos e é pertinente a nós. Infiéis, vocês não conseguem assimilar essa realidade? É a palavra compreender. Não é possível que após ouvirem, verem tantas manifestações da palavra do Evangelho de Deus, não se esqueça do contexto em que o apóstolo Tiago está vivendo. O Senhor manifestando sua graça, inserindo mais e mais pessoas nessa aliança, mostrando aos olhos desse povo como havia promessas que ele agora estava cumprindo por meio da sua igreja. Vocês não conseguem compreender que essa amizade do mundo constitui-se inimiga de Deus? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que a mentalidade da carne, essa carne que vive com guerras constantes dentro de nós, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Assim como o apóstolo Tiago está nos dizendo, a amizade do mundo é inimiga de Deus. A carne não pode se submeter à lei de Deus, porque não consegue simplesmente fazer isso. Essa capacidade não está em nós, mas ela vem do próprio Espírito de Deus. Versículo 5, então. Vocês supõem,
Observe mais uma vez a pergunta. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito de Deus que Ele fez habitar em nós. Êxodo capítulo 20, versículo 2. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mais adiante, Deuteronômio capítulo 4, quando a lei do Senhor está sendo repetida e lida ao povo. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deus que tem ciúme daqueles que são seus. Na declaração de fé do povo de Deus, capítulo 6 de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tiago diz: adúlteros, vocês não estão conseguindo compreender como essas coisas que existem na nossa carne, elas são quebra da lei do Senhor, elas são a quebra do mandamento do Senhor, e nós começamos a quebrar todos os mandamentos, e ainda supomos que o Senhor não está nem aí para isso. Observe, profeta Ezequiel, capítulo 16, ele fala sobre as esculturas, e no capítulo 8 de Ezequiel também, sobre as imagens que o povo de Deus começou a construir. Ele fala dessas imagens e se refere a ela como as imagens do ciúme. Ciúme de quem? Imagens que eles estavam construindo e que provocavam o ciúme de Deus, o zelo do Senhor pela sua casa. Profeta Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Quem é ela? É o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Vocês supõem que é em vão que as Escrituras afirmam que o Senhor tem ciúme de vocês? Veja, a fé que não compreende que nós recebemos a vida em Cristo para vivermos a lei do Senhor, e não para abandonarmos a lei do Senhor e vivermos como queremos. Essa fé é uma fé que pressupõe que Deus não está nem aí para as decisões que nós tomamos, e muitas vezes nós estabelecemos o grau de importância para as nossas decisões, para as posturas da vida que nós assumimos. E então nós dizemos: isso aqui, não, tudo bem, isso aqui eu vou praticar, mas isso aqui não, isso aqui é bobagem. Dia do Senhor, o dia do Senhor, a gente faz como quer, pode ser qualquer dia, contanto que eu separe. Já ouviu isso? É preciso, querido, muito emaranhado para poder chegar numa conclusão como essa. A lei do Senhor, a lei moral do Senhor, diz que é para guardar o dia do Senhor. Qual o aspecto da lei moral que foi abolido em Cristo? Nenhum. O Senhor não deu a guarda do dia só quando chega a lei, mas Ele na criação já estabeleceu. Quando chega a lei, não estava nas leis cerimoniais a guarda do dia do Senhor, mas nos 10 mandamentos. Se a lei do Senhor, da guarda do seu dia, cai, então todo o resto tem que cair. Mas se o resto fica de pé, ela também está de pé. Perceba, querido, e muitas vezes nós queremos abraçar o Senhor Jesus, mas abraçamos com a amizade do mundo. A gente diz: olha, eu te abraço nesses aspectos aqui, nesses outros aqui eu acho que é demais. A amizade do mundo constitui-se inimiga de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo agora fala do zelo dele para com a igreja,
Mas observe com que ele compara, se você conseguir acompanhar. Porque zelo por vós com o zelo de Deus. Eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar a Ele como o quê? Como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Filho de Deus, Deus entre nós, é agora aquele que a palavra do Senhor diz, a sua noiva está sendo preparada para Ele. No Antigo Testamento, o próprio Deus chamava a sua igreja de sua noiva. Agora é a noiva do seu Filho que Ele está preparando para ela. E muitas vezes nós estamos tentando viver em rebelião a toda essa preparação que o Senhor está fazendo no meio da sua igreja. O apóstolo Paulo diz que nós nos encontraremos com Ele, e pela palavra dEle, pelo seu Espírito, o próprio Senhor Jesus Cristo está nos conduzindo para sermos apresentados diante dEle, santos, puros e imaculados. Deus nos quer por inteiro, e não como aqueles que querem amar a Ele, mas também amar os próprios desejos de sua carne. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Observe, toda postura anterior é soberba. Então, o caminho que o apóstolo nos apresenta: aceita os termos da aliança, põe a fé em Cristo, põe a fé em Cristo, aceita os termos da aliança. Então ele diz, olha os imperativos mais uma vez: sujeitai-vos a Deus. Parem de querer seguir como você acha que a sua vida tem que ser, como você planeja para a sua vida, os sonhos que você quer, a maneira e o estilo de vida que você quer viver. Sujeite-se a Deus. Agora vocês precisam resistir ao diabo, e aqui a construção do texto é: a sujeição a Deus é a própria resistência ao diabo. O que significa dizer, querido, a amizade do mundo é exatamente a amizade do diabo. Observe quando ele tenta a Jesus Cristo, a resposta que o Senhor Jesus dá, sendo tentado através de Pedro, dizendo: não, Senhor, nada disso vai te acontecer. A história de sofrimento é essa? Não. Que história de cruz? Que história de ser preso, de ser morto? Não. Jesus diz: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do inferno? Cogita das coisas do Hades? Não. Você cogita das coisas do mundo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é a amizade com o próprio diabo. Ele que é o pai de todo esse engano, que o nosso coração muitas vezes, seduzido pela sua própria cobiça, cai na esparrela de querer forçar uma vida, porque nós acreditamos no discurso do mundo. Sujeite-se à lei de Deus, sujeite-se ao pacto, sujeite à palavra de Deus. E então o próprio diabo fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpem o quê? Limpem a conduta de vocês, limpem a maneira, o hábito, a agenda da sua semana. Primeiro, limpa o coração, porque a tua agenda, o teu modo de vida, ele é sempre um resultado daquilo que está no seu coração. A maneira de pensar, a maneira de falar, tudo isso será sempre procedente daquilo que você tem preenchido o seu coração. Porque a boca e tudo mais sempre vai proceder do coração.
A boca fala do que o coração está cheio. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Você está com ânimo dobre. Uma hora você crê, outra hora não, outra hora você está empolgado para obedecer, outra hora você está chutando o pau da barraca. Limpa o coração. A palavra de Deus é que precisa ser guardada no seu coração. Como o salmista diz, eu guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E então, de forma imperativa, afligi-vos. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. E a sua respectiva promessa, então, é como ele encerra o pensamento. E ele vos exaltará. Às vezes, querido, nós estamos andando na nossa vida como quem se arrasta. A promessa de Deus é: humilhe-se na presença do Senhor. Esse humilhar é exatamente aceitar os termos da aliança como sendo a perfeita liberdade para o seu coração. Deixa esse conflito do joelho trôpego, do ânimo dobre, que muitas vezes está ali olhando para a obediência e vivendo em obediência, mas pensando: ai, que coisa pesada, como eu queria me livrar disso, Deixa isso, limpa o teu coração, preenche o coração com a palavra de Deus. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Começou a cansar, enfadar demais. Deus, renova minhas forças. Peça com fé. Ele vai te conceder toda boa dádiva, todo bom perfeito. Dom perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há sombra nem variação de mudança. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele te exaltará. Essa lei do Senhor é a lei da perfeita liberdade. Humilhe-se, sujeite-se, chegue-se a Deus, aflige esse coração quando perceber, quando ele está azedando, quando percebe-se que o coração começou a azedar, começou a ficar cheio de amargura, começou a ficar cheio de cansaço das coisas que o próprio Deus estabeleceu para você. Aflija o seu coração, lamenta, chora diante do Senhor, converte, volte-se. Aquilo que era tentativa de sorriso, para o pranto real. Não há problema em prantear, não há problema em pegar a pseudo-alegria, transformá-la sim em tristeza. É preciso passar muitas vezes por essa real baixa da nossa vida, para percebermos o quão longo foi o caminho que nós tomamos nos afastando do Senhor. Deus tem uma vida de exaltação para nós, e experimentar essas promessas é o que vai definir muitas vezes a qualidade da fé que eu e você estamos nutrindo e vivendo em nossa própria vida. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Há um caminho vivo para mim e para você. Ele não está nesse mundo. Ele não pertence a esse mundo. Mas nesse mundo, eu e você podemos trilhar esse caminho. É Cristo Jesus, a palavra encarnada do Senhor. Em obediência, em amor a Ele, eu e você nos humilhamos. E o Senhor é que nos exalta. E o Senhor é que nos fortalece. O Senhor é quem pega o nosso coração e enche de vida de novo. Que o Senhor faça assim, querido, no seu coração e no meu. Que Ele apure, que Ele nos faça perceber de forma mais clara a fé que nós temos nutrido e desenvolvido
no seu caminho. Feche os seus olhos. Quero orar com você.